Então, salve, salve galera aqui do YouTube, tudo beleza com vocês? Segue aqui, mais uma videoaula do nosso canal Direcionando. Eu sou o professor Rian Antunes e se você não sabe, eu te dou a direção. Então, galera, videoaula de geografia, mais uma videoaula aqui dentro deste canal. E hoje, galera, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre as principais formas de relevo existentes em nosso Brasil, beleza? A gente vai ou seja, abordar um pouco a definição, o conceito do que é estruturas de relevo, do que são estruturas de relevo, do que se trata os relevos brasileiros, como são formados e tudo mais. Tudo que envolve ali a parte da geografia física, a parte da geografia da natureza, a ação da natureza e tudo mais, beleza? A gente vai desde ações de intemperismo, ou seja, até ações antrópicas, modificando as estruturas existentes de relevo em nosso Brasil. Beleza, gente? Então vamos aqui para mais uma videoaula, Primeiramente, ou seja, a priori, antes de tudo, a gente já sabe muito bem que formas de relevo, o relevo, a gente sabe que são o quê? Formas da superfície terrestre, ou seja, é o formato da nossa superfície terrestre. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ou seja, elaborado aqui, o nosso planeta Terra, que aí a gente traz a divisão, ou seja, a divisão internamente desse nosso planeta, A gente tem aí, a gente sabe muito bem que a composição da nossa Terra, ela é composta, pelo núcleo, que é aquela estrutura mais sólida, e tudo mais, pelo manto, também, que é onde se encontra, por exemplo, as lavas vulcânicas, e tudo mais, e pela crosta, beleza, galera? Que é aqui que são localizadas, as nossas estruturas de relevo, ou seja, como a gente também conhece como superfície terrestre, que é o próprio chão que a gente pisa, o solo que a gente pisa. Ok, gente? Então, tudo isso aí, ou seja, o que está ao nosso alcance, as estruturas de relevo, ou seja, as formas da crosta terrestre, as formas da superfície terrestre, é que a gente denomina como formas de relevo, ok? Lembrando, que a gente traz aqui essa imagem perfeitamente, não está tão perfeitamente esférica, porque foi o professor que desenhou e tudo mais, mas aí a gente sabe muito bem, e tratando um pouco de formas de relevo, a gente mostra um pouquinho, ou seja, do nosso planeta, por exemplo, e também por cima, e também por conta do nosso Brasil, que a gente sabe que a gente não tem, por exemplo, vai falar um pouco de relevo, é sempre interessante a gente encostar um pouco nesse assunto, que a gente sabe muito bem que a nossa Terra, ela não tem esse formato ideal, como traz o globo terrestre, ou seja, como traz essa formatação aqui, esse formato, que é o quê? Que é um globo, ou seja, completamente esférico, completamente perfeito, elíptico, ou seja, todo sem nenhuma deformidade, todo perfeito, apenas, galera, presta atenção, apenas por se tratar de uma representação, ok? Porém, a gente sabe que, na realidade, a gente tem um planeta Terra, a gente tem aí as áreas continentais com deformidades, ou seja, a gente tem aí um planeta Terra que apresenta deformidades, que apresenta alguns defeitos, algumas deformações. A gente sabe muito bem que ele não é totalmente elíptico, ele não é totalmente o quê? Como traz esse globo terrestre, essa coisa perfeita, linda e maravilhosa como trazem. Na verdade, trazem por se tratar apenas de o quê? Por se tratar apenas de uma representação. Beleza, galera? Isso aí é assuntos que a gente pode até tratar futuramente, neste canal. Então, o professor futuramente vai até trazer esses assuntos, ou seja, o formato ideal da Terra, que é o formato geoidal, formas de representação da Terra, beleza? A gente traz um pouco, ou seja, a gente começa um pouco falando, ou seja, sobre este formato original da Terra, porque a gente sabe muito bem que ela não possui esse formato arredondado, esse formato elíptico, como traz o globo terrestre, beleza? E a gente também vai falar sobre formas de relevo, Então a gente precisa um pouco mostrar, isso aí, ou seja, trazer um pouco disso aí para que a gente possa refrescar um pouco a nossa memória de que a Terra ela não apresenta essa superfície tão linear, tão plana como, por exemplo, a gente pode
pode começar a perceber, ok? A gente sabe que formas de relevo são formas da superfície terrestre, né? E a gente sabe que o quê? São variadas as formas de relevos existentes em nosso Brasil, né? Ou seja, o professor aqui trouxe alguns exemplos, né? Como por exemplo, a gente tem aí formas de relevo como as montanhas ou as cordilheiras, né? Montanhas ou cordilheiras a gente não encontra muito, a gente na verdade não encontra aqui no nosso Brasil, né? Enfim, e isso está relacionado, né, à questão do quê? A questão dos agentes que formam relevos, né? Ou seja, que a gente conhece como agentes modeladores de relevo, né? Que se classificam em quem? Que se classificam em agentes exógenos e agentes endógenos, beleza? Eles são endógenos quando eles o quê? Ocorrem do interior do nosso planeta Terra. Ou seja, ele ocorreu dentro do nosso planeta Terra, aconteceu algum evento aqui do nosso planeta, e no interior do nosso planeta, e ele formou um determinado tipo de relevo, né, na nossa crosta terrestre, na nossa superfície, que é onde estão localizadas as formas de relevo. Beleza? Então, se ele é endógeno, significa que ele é o quê? Um evento que forma relevo e que vem de dentro do nosso, o quê? Do nosso planeta. A gente conhece como o quê? Por exemplo, os abalos sísmicos, né? Por exemplo, os terremotos, os choques de placas tectônicas são formados através do quê? Através de eventos endógenos, porque ocorrem no interior do nosso planeta. E que, por exemplo, ocorrem na formação cada vez mais o quê? Das cordilheiras ou das montanhas. A gente sabe muito bem que as montanhas são formadas devido o quê? Aos choques das placas tectônicas, né, quando elas o quê? Colidem uma com a outra, beleza, gente? Não é à toa que as montanhas elas assumem esse formato pontiagudo, ok? E não é à toa também que o nosso Brasil não possui muito o tipo de relevo como montanha ou cordilheiras, perdão, gente. Não possui muito, não. Não existe aqui no nosso Brasil. A gente tem desde chapadas, as serras e depressões. Assim como, como esses tipos de planalto, as planícies e as depressões existentes no nosso Brasil. Isso por que não existe no nosso Brasil? Porque o Brasil, né, ele está localizado em uma única placa tectônica, né? A gente sabe muito bem que o nosso planeta Terra, ele tem o quê? Ele é todo o quê? Segregado, né, por placas tectônicas, né? Assim, gente, que ele é formado, né, assim, né? Assim que, por exemplo, falava-se da teoria da deriva continental, de que um dia todos esses continentes formavam um único, né, um único continente só, que se chamava o quê? Que se chamava o Pangeia, ok, galera? Que significava todas as terras e tudo mais. Mas isso aí é assuntos para posteriormente a gente trabalhar aqui, ok? Então, sabendo, né, que as formas de relevo, elas acontecem através de agentes endógenos que ocorrem no interior da Terra, ok? E os agentes exógenos vão ser de quê? Vão ser, o próprio nome já diz, se endógenos é do interior da Terra, os exógenos acontecem no exterior da Terra, ok? Então é o que? São os agentes que ocorrem na parte exterior da nossa Terra. Se os agentes endógenos são abalos sísmicos, terremotos e tudo mais, os agentes exógenos vão se tratar do quê? Tudo que acontece fora da Terra. Seja a ação antrópica, que é a ação do homem modificando o relevo, seja a ação do vento, seja a ação da chuva, né, a ação, enfim, do gelo, enfim, todas as ações que ocorrem no exterior da Terra e que modifica os relevos. Vamos pegar, por exemplo, aqui as chapadas. Vamos observar aqui que as chapadas elas são consideradas um tipo de planalto, ok? Ela é considerada um tipo de planalto. Por que, professor, um tipo de planalto? Porque todas as áreas que são elevadas em altitudes, a gente denomina como planaltos. Porém, a gente vai o que? Diferenciando uns dos outros, ok? Ó, perceba que as chapadas ela tem uma elevação em altitude, beleza?
assim também como as serras têm uma elevação em altitude. Então a gente denomina isso como planaltos, beleza, gente? Mas aí a gente faz uma diferenciação, perdão, gente. A gente tem as chapadas, né, que assumem cada vez mais uma área, cada vez mais um topo, né, cada vez mais plano, devido o quê? Devido à sua formação, né, ou seja, as chapadas elas são mais formadas por quê? Por rochas um pouco mais fracas, beleza, gente? E isso aqui vai fazendo com que, por que ela vai tomando, né, esse resultado cada vez mais plano no topo, né? Justamente pela ação o que, galera? Pela ação eólica, ok? Ou pela ação do vento, né, gente? Ou seja, o vento, né, ou seja, vai cada vez mais o quê? Vai cada vez mais passando aqui e vai modificando a estrutura de relevo, ok? Professor, mas como assim o vento ele consegue modificar o relevo? Consegue, gente, ou seja, isso aqui não é de uma hora para outra, ok? Isso aqui vai passando há milhares e milhares de anos. Né? Como essa rocha ela é um pouco mais fraca do que essa outra existente aqui nas serras, talvez essas daqui sejam mais compostas por minerais e tudo mais, o vento ele não consegue modificar tanto assim, ok? Por quê? Porque essa rocha ela vai ter o quê? Ela vai ser composta, né, por materiais mais grosseiros, por materiais mais resistentes à ação eólica. Por isso, as serras têm esses formatos um pouco mais arredondado, um pouco mais ondulado. Não assumem, né, o mesmo padrão das montanhas, porque as montanhas são formadas por choques de placas tectônicas. Então elas são mais pontiagudas e têm uma altitude muito mais elevada do que as serras, beleza? E as chapadas ela tem um potencial de rocha um pouco mais inferior comparado com o das serras, e isso, a ação do vento, vai tornando o seu topo cada vez mais o quê? Cada vez mais plano. Então é só você observar, como por exemplo a Chapada Diamantina, né? Ou seja, a Chapada do Araripe, para quem uma hora puder observar, né? Ali para o lado do Ceará e tudo mais. Elas têm toda, né? Ou seja, o topo completamente plano, ok? Então a gente tem aí, né? Ou seja, a gente vai começando a observar. Ou seja, a gente viu aqui agentes exógenos que modificam a estrutura de relevo, como por exemplo o vento, né, que é a eólica, é um tipo de agente exógeno, né? A gente tem também o que mais? Chuva, né, galera, que também é um agente exógeno, ok? E tudo que acontece no exterior, né, da nossa Terra, beleza? Lembrando que se acontece dentro da nossa Terra, é um agente interno, então é um agente endógeno, beleza? Então vamos aqui para o outro, né? A gente vai falar um pouco agora sobre as depressões. As depressões são estruturas de relevo, aonde as áreas circunvizinhas, né, são o quê? São maiores do que a área central. Então, as depressões são exatamente esta área aqui, galera, ó, onde tem uma seta para baixo. Tudo bem, gente? Então, essa área aqui é caracterizada como uma área de depressão. Observem aqui, ó, que tanto essa área circunvizinha ela é maior em termos de altitude, tanto quanto esta outra também. Então a área de depressão ela praticamente fica cercada para todos os lados, beleza, gente? Enfim, a gente também tem muito predominante no nosso Brasil, os principais tipos de relevo existentes no nosso Brasil são os planaltos, né, as planícies e as depressões, beleza, gente? Então a gente tem aqui, né, as depressões. Aqui, por exemplo, é o relevo da cidade do professor Rian, né? Aqui, ou seja, é o relevo de Petrolina. Petrolina ela é caracterizada, né, na depressão sertaneja e tudo mais. Então, por exemplo, aqui pode ser um planalto, né? Deste outro lado pode ser uma serra ou pode ser também outro tipo, enfim, uma chapada, né, que começa aqui e tudo mais. Beleza, gente? São áreas onde as áreas circunvizinhas são maiores. Beleza, gente? Então a gente vai encerrando essa videoaula de hoje aqui. Foi um pouco corrida, né, gente? Mas, porém, a gente vai abordar esses assuntos em outras aulas posteriores que a gente vai trabalhar aqui no canal Direcionando, tá bom, gente?
Por quê? Porque falar de relevo, a gente fala um pouco sobre os agentes modeladores de relevo, a gente fala um pouco, né, ou seja, sobre os agentes internos, né, que a ação da natureza interna da Terra, né, ela se comporta de uma forma e isso vai caracterizando, né, as formas de relevo, né, existentes em nosso Brasil, em nosso planeta e tudo mais, beleza? E a gente também ainda vai estudar um pouco a composição dessas rochas, né, existentes dessas estruturas de relevo, tá bom, gente? Então é assuntos para a gente debater bastante, beleza, galera? Então deixa aí seu comentário, deixa seu like se você curtiu essa videoaula bacana, explicando aqui praticamente o que é que são planaltos, o que são as formas de relevo, quais são os agentes modeladores, né? Ou seja, os agentes que criam, né, e transformam formas de relevo, né? Ou seja, faltou a gente ainda falar até a questão do homem, né? Que o homem ele modifica bastante as estruturas de relevo devido à sua ação cada vez mais o quê? Degradando o ambiente, beleza? Mas aí é assuntos para posteriormente a gente debater aqui, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Lembrando que se você não sabe, eu te dou a direção. Valeu, galera! Tchau!